Olá a todos e bem-vindos a este canal. Antes de Portugal ser Portugal, este pedaço de terra foi o lar de muitos povos, guerreiros, comerciantes e inovadores. Cada um deixou uma marca, uma semente que viria a germinar na nação que hoje se conhece. Mas quais desses povos realmente deixaram um legado positivo e duradouro? E mais importante, porquê? Neste vídeo, será feita uma viagem no tempo para descobrir, do menos ao mais influente, os 10 povos que mais contribuíram para a ciência, agricultura, urbanismo e desenvolvimento de Portugal muito antes da sua fundação. Uma análise profunda, com factos concretos e sem rodeios. Pede-se que fiquem, porque a esmagadora maioria das pessoas que assistem aos vídeos do canal, mais de 90%, não são subscritoras. A subscrição é gratuita e ajuda imensamente o canal a continuar a criar conteúdo de qualidade. Por isso, pede-se o favor de subscreverem, darem um gosto e partilharem este vídeo. A viagem começa agora. A contagem decrescente começa com os povos de menor impacto positivo duradouro, os vândalos e os alanos. Estes grupos germânicos atravessaram a Península Ibérica há mais de 1500 anos. O seu objetivo não era construir ou desenvolver, mas sim a pilhagem e a procura de novas terras para conquistar no norte de África. A sua passagem foi veloz, disruptiva e maioritariamente destrutiva. Deixaram um rastro de instabilidade, mas praticamente nenhuma contribuição positiva em termos de agricultura, ciência ou urbanismo. A sua mentalidade era de conquista militar e não de assentamento a longo prazo, o que explica a ausência de um legado construtivo. Foram como uma tempestade que passou, deixando poucas marcas para além da memória da sua passagem efêmera e violenta. A sua contribuição para a formação de Portugal é, por isso, residual e serve mais como um ponto de transição histórica do que como uma fundação. Um pouco acima na escala de influência encontram-se os suevos. Ao contrário dos vândalos, este povo germânico estabeleceu-se de forma duradoura no noroeste da península, fundando em 409 o primeiro reino independente no território do antigo Império Romano do Ocidente, com capital em Braga. A sua contribuição foi essencialmente política e militar, concentrada no que hoje é o norte de Portugal e a Galiza. Consolidaram uma entidade política que durou quase 200 anos, servindo de embrião a uma identidade regional forte. Contudo, o seu legado em termos tecnológicos, agrícolas ou urbanísticos é muito limitado. Eram um povo guerreiro, em menor número que a população galaico-romana que governavam e o seu nível de desenvolvimento material não era superior. Assim, adotaram e mantiveram muitas das estruturas romanas existentes, em vez de introduzirem inovações significativas. O seu legado é, sobretudo, a semente de uma identidade política nortenha. Avança-se para os gregos. A sua presença em território português, centenas de anos antes de Cristo, foi motivada pelo comércio. Não vieram para conquistar ou colonizar em massa, mas para estabelecer entrepostos comerciais na costa, como se pensa ter acontecido perto da Figueira da Foz. O seu legado, embora geograficamente limitado, foi importante. Através do contacto comercial, introduziram novas variedades de uvas e oliveiras, aprimorando a produção de vinho e azeite. Também trouxeram consigo a sua cerâmica avançada e, mais crucialmente, a sua moeda, que facilitou e modernizou as trocas comerciais. No entanto, o seu impacto foi restrito às zonas costeiras com as quais interagiam. A sua mentalidade era de lucro e intercâmbio, não de transformação social ou territorial em larga escala. Por essa razão, a sua influência, embora qualitativa, não foi profunda nem generalizada por todo o território. Muito semelhante aos gregos, mas com um impacto ligeiramente mais profundo, encontram-se os fenícios. Este povo de navegadores e comerciantes do Mediterrâneo Oriental estabeleceu feitorias no sul de Portugal há quase 3000 anos, em locais como Tavira e Abul, perto de Setúbal. A sua grande motivação era o acesso aos metais do interior peninsular. Para isso, deixaram um legado concreto e transformador. Foram pioneiros na introdução de técnicas de salga e conserva de peixe, uma indústria que marcaria o sul do país para sempre. Mas a sua contribuição mais revolucionária foi a introdução do seu sistema de escrita, o alfabeto fenício. Este sistema foi a base para quase todos os alfabetos ocidentais posteriores, incluindo o latino.
ao fornecer uma forma de registar transações e ideias, deram um passo civilizacional imenso. O seu objetivo comercial limitou a sua expansão, mas as tecnologias que trouxeram foram fundamentais. Os celtas e lusitanos representam os povos autóctones que habitavam o território antes da chegada dos grandes impérios. A sua contribuição não foi de importação de tecnologia, mas sim a formação da base populacional e cultural. Os celtas, no norte e centro, desenvolveram a cultura castreja, caracterizada por povoados fortificados no topo de colinas, os castros. Eram exímios na metalurgia do ferro, produzindo ferramentas agrícolas e armas de qualidade. Os lusitanos, um povo guerreiro de pastores, notabilizaram-se pela sua feroz resistência aos romanos. O seu legado está na toponímia de muitos locais, em certas tradições populares e numa cultura de subsistência bem adaptada ao meio, baseada na pecuária caprina e ovina. A sua contribuição tecnológica foi limitada em comparação com os povos posteriores, pois a sua organização social tribal não promovia o desenvolvimento de grandes infraestruturas ou ciência centralizada. Após a queda de Roma, foram os visigodos que conseguiram unificar politicamente, pela primeira vez, toda a Península Ibérica sob um único domínio, incluindo o território que viria a ser Portugal. O seu legado mais significativo é, sem dúvida, no campo do direito e da administração. Promulgaram o Código Visigótico Liberio Diciorum, um corpo de leis que se aplicava a toda a população, tanto visigoda como hispano-romana, e que influenciou a lei medieval portuguesa durante séculos. Também consolidaram o cristianismo como a religião dominante e deixaram algumas palavras de origem germânica no léxico português. No entanto, em termos de urbanismo, ciência e agricultura, o período visigótico representou, em muitos aspectos, um retrocesso em relação à era romana. As cidades perderam população e importância e as grandes obras de engenharia foram abandonadas. O seu foco era a consolidação do poder e não a inovação tecnológica. Entra-se agora no pódio dos povos mais influentes, começando com os mouros, designação dada aos povos islamizados, árabes e berberes, que chegaram à península no ano 711. A sua chegada marcou o início de uma era de ouro no sul do território, o Al-Andalus. A sua mentalidade e o seu estágio de desenvolvimento eram radicalmente diferentes dos visigodos. Vinham de um império em plena expansão científica e cultural, o Califado Omíada, e trouxeram consigo um manancial de conhecimentos. O seu objetivo inicial foi a conquista, mas rapidamente se focaram na exploração e desenvolvimento da terra para sustentar uma civilização florescente. A sua chegada representou um choque tecnológico e cultural que transformaria a face do sul de Portugal para sempre, estabelecendo uma base de conhecimento que os seus antecessores germânicos simplesmente não possuíam. Esta era a vanguarda do mundo. A contribuição mais visível e duradoura dos mouros foi na agricultura, impulsionada por uma mestria inigualável em engenharia hidráulica. Eles perceberam que o sul do país, seco e quente, só poderia ser produtivo com uma gestão inteligente da água. Assim, introduziram e massificaram o uso de noras para tirar água de poços, açudes para reter a água dos rios e complexos sistemas de irrigação por canais, as levadas. Esta tecnologia permitiu a introdução e o cultivo em larga escala de uma vasta gama de novas culturas que hoje são icónicas em Portugal: a laranjeira, o limoeiro, o pessegueiro, o damasqueiro, o arroz, a cana-de-açúcar, o algodão e a alcachofra. Esta revolução agrícola não só diversificou a dieta e a economia, como também redesenhou a paisagem do Algarve e do Alentejo, criando pomares e hortas verdejantes onde antes havia secura, um legado que perdura até aos dias de hoje. Para além da agricultura, os mouros elevaram o conhecimento a um novo patamar. Nos campos da ciência, introduziram conceitos avançados de matemática, como a álgebra, e desenvolveram a astronomia com o uso de astrolábios, essenciais para a navegação. A medicina e a farmácia também floresceram. As suas cidades, como Silves, a capital cultural, e Lisboa, tornaram-se centros vibrantes de conhecimento e comércio, com bibliotecas e escolas. No urbanismo, deixaram os bairros de ruelas labirínticas e pátios interiores, as alcáçovas. No campo da higiene, reintroduziram o conceito dos banhos públicos, um hábito perdido desde os tempos romanos. A própria palavra azulejo, do árabe alzulais, denuncia a sua influência na estética portuguesa.
Esta combinação de avanço científico, agrícola e urbano fez da sua presença um período de notável desenvolvimento. Chega-se ao povo com o legado mais estruturante e fundamental para a identidade portuguesa, os romanos. A sua chegada à península, séculos antes de Cristo, não foi com um objetivo comercial ou de passagem, mas sim de conquista total, pacificação e integração do território no seu vasto império. A sua mentalidade era imperial e assimiladora. Onde outros viram apenas recursos para negociar, os romanos viram uma província para construir a imagem de Roma. O seu estágio de desenvolvimento, com uma engenharia, lei e organização militar sem precedentes, permitiu-lhes não apenas conquistar, mas transformar completamente a terra e as suas gentes. Eles não se limitaram a influenciar, eles criaram a estrutura base sobre a qual todas as culturas seguintes, incluindo a portuguesa, iriam construir. O seu legado não é uma camada, é o próprio alicerce sobre o qual Portugal foi edificado. A marca mais indelével dos romanos está na paisagem. Eles construíram uma vasta e lógica rede de estradas para fins militares e comerciais que, pela primeira vez, uniu todo o território, cujos traçados foram usados durante mais de 1000 anos. Construíram pontes monumentais, muitas ainda em uso, como a Ponte de Trajano em Chaves. Edificaram aquedutos para abastecer as cidades e complexos sistemas de esgotos. Fundaram ou refundaram a maioria das grandes cidades portuguesas, como Lisboa, Felicita Júlia Lisipo, Évora, Libralita Júlia Bora e Braga, Bracara Augusta, impondo uma malha urbana ortogonal com um fórum, templos e edifícios públicos. Desenvolveram a exploração mineira em larga escala, nomeadamente de ouro e outros metais. Esta capacidade de moldar o território com infraestruturas duradouras foi um feito que nenhum povo anterior sequer se aproximou de igualar. A influência romana transcendeu a pedra e a argamassa. A sua contribuição mais profunda e duradoura foi a introdução do latim. Foi a partir do latim vulgar, falado pelos soldados e colonos, que a língua portuguesa evoluiu. Ao dar a língua, deram a principal ferramenta de identidade. No campo do direito, implementaram o direito romano, um sistema jurídico sofisticado que é a base de todo o direito ocidental moderno, incluindo o português. Na agricultura, não introduziram tantas culturas novas como os mouros, mas organizaram a produção de uma forma completamente nova. Criaram os latifúndios, as grandes propriedades rurais, villae, e massificaram a cultura da vinha, do trigo e do olival, a tríade mediterrânica que ainda hoje define a agricultura portuguesa. Eles não só cultivaram, como criaram um sistema de propriedade e produção que definiu a economia rural durante séculos. Então, por que foram os romanos e os mouros tão mais impactantes do que os visigodos ou os celtas? A resposta reside em 3 fatores: mentalidade, organização e conhecimento acumulado. Os romanos possuíam uma mentalidade de integração imperial e um Estado altamente organizado capaz de executar projetos de engenharia e administração em larga escala, algo que os povos tribais como celtas ou reinos guerreiros como os visigodos não tinham. Os mouros, por sua vez, chegaram à península no auge de uma civilização que era, na altura, o centro mundial da ciência e da inovação. Trouxeram consigo séculos de conhecimento acumulado do mundo islâmico e persa, especialmente em matemática, medicina e técnicas agrícolas para climas áridos. Ambos os povos não só conquistaram, mas implementaram ativamente um modelo de civilização superior ao que existia, transformando a sociedade de forma profunda, intencional e duradoura. Como se viu, Portugal é o resultado de uma complexa sobreposição de legados. Desde a escrita fenícia e a unificação visigótica até às culturas autóctones, cada povo deixou a sua peça no mosaico. Contudo, foram as fundações romanas, a língua, a lei, as estradas e as cidades e as inovações mouriscas, a ciência, a gestão da água e a revolução agrícola que constituem os pilares mestres da identidade e desenvolvimento portugueses. Compreender estas raízes é compreender o próprio país. Espera-se que esta viagem ao passado mais profundo tenha sido esclarecedora. E se gostaram, pede-se que ajudem a combater o algoritmo. Mais de 90% de quem vê os vídeos não subscreve o canal e um clique faz toda a diferença para que se possa continuar a criar estes documentários. Pede-se que deixem o gosto, partilhem com amigos e família e, claro, subscrevam o canal. Muito obrigado por assistirem e até à próxima.